melhor dieta para o tratamento do lipedema? Se você foi diagnosticada recentemente e não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, ou se você já tentou várias dietas sem sucesso, vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te contar o que é o lipedema e qual o melhor tratamento, qual a melhor dieta segundo a evidência científica. Olá, que bom ter você por aqui. Eu me chamo Gisele Furro, sou nutricionista e cientista, docente de uma universidade. Lá eu realizo pesquisa científica exatamente nessa área sobre alimentação no tratamento de diversas síndromes, transtornos e doenças. Se esse assunto te interessa, se inscreve no meu canal, porque assim você será notificado assim que eu publicar novos vídeos e a plataforma do YouTube consegue entender que esse conteúdo é relevante. Vamos então, começando? Eu quero dar uma diferença para vocês entre o lipedema e o linfedema. Tem muita gente que confunde, né? O lipedema, ele é um problema do tecido adiposo, então ele é um acúmulo desproporcional de gordura, predominantemente no membro inferior, afeta única e exclusivamente mulheres. Diferentemente do linfedema, que pode acometer os homens também. O linfedema, ele é um problema relacionado ao sistema de drenagem do corpo, ao sistema linfático, então a gente vai ter um acúmulo de linfa, pode ocorrer no homem e na mulher. Geralmente ele ocorre depois ele aparece, né, depois de uma cirurgia, depois de uma infecção, e o inchaço, ele envolve as extremidades também. Então se a pessoa tiver ali um linfedema no membro inferior, esse inchaço, ele vai envolver o pé, como está representado nessa imagem aqui para vocês. O lipedema, ele preserva as extremidades. Então vejam nessa imagem que o lipedema, ele já é bilateralmente na maior parte das vezes, então ele acomete predominantemente membro inferior e pode acontecer de forma muito rara no membro superior. E ele ocorre nos dois membros, só que ele preserva as extremidades, então ele não vai afetar os pés. O lipedema, ele tem um fator genético envolvido, mas também tem um envolvimento ali de um fator epigenético, um fator ambiental e um fator hormonal envolvido. Então, por isso que o lipedema, ele geralmente ele aparece em momentos em que a gente tem maior mudança hormonal. Então, o lipedema ele vai aparecer ali, geralmente, né, na puberdade ou na gestação, na menopausa, que são momentos da vida onde a gente tem a oscilação, um aumento, uma alteração maior no estrogênio, uma alteração hormonal maior. Vejam essa outra imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Essa é uma imagem de um artigo científico, onde eu coloco aqui na primeira imagem, a figura A, está mostrando ali um lipedema concentrado no membro inferior inteiro. Então envolve região do quadril, região da coxa e região da perna. A figura do meio, o lipedema, ele está concentrado na região do quadril e na região da coxa, pegando só a parte inicial ali da perna. Perna é essa parte ali entre o joelho e o tornozelo. A terceira foto já mostra um lipedema mais concentrado na região do quadril e coxa. Então aqui a gente tem algumas diferenças, né, entre o lipedema. Como eu falei para vocês, ele é um acúmulo desproporcional de tecido adiposo. Então vai envolver região, normalmente, predominantemente, vai envolver região glútea, região da coxa, região da perna e bem raramente pode acometer o membro superior. Então e ele às vezes é muito confundido com a obesidade, com o sobrepeso, só que o que a gente costuma ver ali de característico no lipedema? A gente percebe que a mulher, ela tem um corpo da cintura para cima e ela tem um outro corpo completamente diferente da cintura para baixo. Então a gente observa que o tronco, a região do membro superior, é uma região ali que às vezes até a espessura da pele, até a aparência da pele é diferente, e da região do quadril para baixo, essa pessoa ela tem ali muito acúmulo de tecido adiposo, desproporcional quando a gente compara com o membro superior. Então essa é uma característica, é como a gente tem a impressão de que
São duas mulheres que foram agrupadas ali no corpo só. Então, uma mulher, ela tem um corpo completamente diferente, da cintura para cima, do que é da cintura para baixo. Uma outra característica do lipedema é uma presença, é esse inchaço e esse edema com muita dor. Então, a pessoa tem grande sensibilidade ao toque e esse inchaço, essa dor, está relacionado a uma inflamação crônica. A gente tem um quadro ali de inflamação subclínica muito crônica, e isso daqui vai ser o ponto-chave para a gente pensar na estratégia alimentar. Eu vou falar mais para frente para vocês. A gente tem escutado, a gente tem ouvido falar mais do lipedema recentemente, só que ele foi descrito pela primeira vez em 1940, ele não é uma coisa que apareceu de forma recente, ele só começou a ser mais diagnosticado de forma recente porque ele só fez parte, ele só entrou ali para a classificação internacional das doenças na 11ª versão, o CID-11, mas ele foi descrito lá em 1940, então ele não é tão recente assim. Ele tem uma prevalência estimada ali de 12,3% das mulheres brasileiras, o que é uma prevalência muito alta. Dentro desse percentual, estima-se que quase 9 milhões de mulheres na idade adulta, entre 19 e 69 anos, tenham lipedema. Só que esse distúrbio, ele é subdiagnosticado ainda, porque a gente não tem um marcador, um exame químico, um exame bioquímico em que a gente consegue olhar esse exame, perceber a alteração e a partir daí diagnosticar o lipedema. O lipedema, ele tem um diagnóstico clínico, então isso ainda é subdiagnosticado. Eu até arrisco a dizer que a prevalência pode ser até maior que 12,3%. Quando a gente fala sobre alimentação, o que a gente tem que analisar? A primeira coisa, a dieta convencional não vai tratar o lipedema. O que é a dieta convencional? Dieta convencional é aquela em que é indicado ali um consumo de carboidrato variando entre 45% a 65% das necessidades diárias. Dentro se a gente pensar ali num contexto de uma dieta de 2.000 calorias, isso pode representar um consumo de 300 até 400 gramas de carboidrato por dia. Isso daí, esse perfil convencional, faz com que a pessoa tenha vários picos de insulina no decorrer do dia. A insulina vai ser um hormônio-chave aqui para a gente entender, porque essa hiperinsulinemia é uma das principais causas de inflamação crônica. Então, às vezes, a pessoa está num contexto de déficit calórico, ela está numa dieta ali hipocalórica, teoricamente, era para ela estar emagrecendo, só que ela não tem sucesso ali, se a pessoa tem lipedema, ela pode, às vezes, não ter sucesso exatamente porque ela não está revertendo essa inflamação crônica. Então, uma pessoa dentro de uma estratégia convencional, dentro de um déficit calórico, ainda pode não ter resultado no tratamento do lipedema em função dessa questão hormonal, porque para tratar o lipedema a gente precisa reduzir essa inflamação crônica, e uma das principais causas de inflamação crônica é essa hiperinsulinemia, é a insulina elevada. Eu deixo aqui a imagem para vocês, representando exatamente que esses picos de insulina, vários picos desses no decorrer do dia, vão manter essa inflamação crônica. Qual seria então, se você tiver um exame, dá uma olhadinha, confere lá, procura se você tem insulina e veja o resultado do seu exame. O ideal é que essa insulina esteja menor que 7. Então, quanto menor, melhor. Mas se ela já estiver menor que 7, já é um bom começo. E a gente já percebe um erro, às vezes, no próprio exame laboratorial. Quando a gente pega, se vocês olharem ali, a taxa que é considerada normal pelo laboratório, a gente encontra valores que vão desde 1,9 até 23 unidades ali por ml. Então, como que uma pessoa que está próxima ali de 1,9, 1,90 vai ser a mesma pessoa que está próxima de 23 unidades por ml?
Então essa diferença é muito grande, a pessoa que está no extremo, ela jamais pode ser comparada com a pessoa que está no outro extremo. Se você seguir as dicas que eu vou passar aqui para você, você vai perceber, vai constatar a sua insulina diminuindo. E paralelamente, aí sim você vai conseguir ver melhor ali no inchaço, na dor. Mais pra frente eu vou te contar como é que essa estratégia alimentar também alivia dor. Dentro da dieta convencional, então eu tô te mostrando primeiro o que não funciona, para que você entenda e aplique o que funciona. Dentro da estratégia convencional, a gente tem aqui uma imagem dessa pirâmide alimentar que foi criada no início da década de 90 nos Estados Unidos. Então, vou contextualizar, contar um pouquinho da história para vocês entenderem o que vem acontecendo de lá para cá. Então, essa pirâmide tradicional, essa pirâmide convencional, ela até já mudou um pouquinho. Se a gente pegar hoje o Guia Alimentar da População Brasileira, a gente observa que ao invés dessa pirâmide alimentar ela ser destacada pelos grupos de alimentos, a gente encontra ali valores ou encontra sugestão por processamento. Então, na base a gente tem alimentos minimamente processados, e depois vai subindo ali na pirâmide. Só que, ainda assim, mesmo nessa pirâmide um pouco mais atualizada, onde a gente já vê ali essa divisão por processamento do alimento, a gente ainda encontra uma sugestão, uma indicação de um consumo muito alto de carboidrato. A semelhança do que acontecia ali nessa pirâmide que foi criada no início da década de 90. Nessa pirâmide, a base dela é representada aqui por tudo que no final das contas vai virar açúcar no seu corpo. Então, de acordo com essa pirâmide, o que você teria que comer predominantemente no seu dia é exatamente essa fonte de açúcar, porque carboidrato no seu corpo, ele vai ser quebrado, ele vai ser fracionado e vai virar glicose. Então não faz diferença nenhuma se essa glicose, se ela vai vir de um arroz integral, de um macarrão integral, de uma batata, de uma mandioca, de um pão. Isso no final das contas vira glicose. Isso é o que está na base aqui dessa pirâmide. Depois a gente tem ali vegetais, proteínas, só que vejam esse outro gráfico. Eu falei para vocês que essa pirâmide foi criada no iniciozinho da década de 90 nos Estados Unidos. E a partir da década de 70, vejam o que aconteceu com a prevalência de obesidade. Então a prevalência aumentou de forma muito acentuada a partir da década de 70, que a gente ainda consegue juntar um pouquinho mais a peça ali do quebra-cabeça e ver que isso também coincide no mesmo período com o surgimento de indústrias alimentícias no Brasil. Então, a partir da década de 70, houve um crescimento muito acentuado de indústrias de alimento. Então, nesse momento aqui, as indústrias começam a produzir, começam a aumentar, né, a produção dos lanchinhos, dos snacks, exatamente nesse período, por um interesse econômico. A gente já começa a observar aquela indicação da necessidade do se comer de 3 em 3 horas, que é um grande mito da nutrição. Eu vou explicar mais para vocês por que isso é um mito e qual que é a questão fisiológica por trás desse mito. A gente tem uma questão fisiológica junto com o interesse econômico. Mais para frente eu falo dessa questão fisiológica. Então essa pirâmide tradicional, que se baseia ali num consumo de 45% a 65% das necessidades diárias de forma proveniente do carboidrato, é ela que tem feito com que migrássemos desse perfil. Vejam essa imagem de uma família onde desde da criancinha até a pessoa mais sênior, a pessoa mais idosa ali, esguia, magra, para um outro cenário, para um outro contexto, onde até a criança já na idade infantil a gente observa ali um quadro de sobrepeso, um quadro de obesidade. Então essa pirâmide tradicional, ela tem sido responsável pelo aparecimento de várias doenças crônicas não transmissíveis e uma delas é exatamente o agravamento do lipedema. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa ali em carboidrato, então o carboidrato, não importa se ele vai vir do pão, do arroz, do macarrão, como eu falei anteriormente, ele no final das contas ele vai ser quebrado e vai virar glicose, vai virar açúcar no seu corpo. Então o açúcar,
ele não está presente só nos alimentos ou nos produtos predominantemente doces. Ele também vai estar presente em alimentos salgados. E a gente tem 3 macronutrientes. A gente tem carboidrato, proteína e gordura. Carboidrato e gordura são 2 macronutrientes que a gente chama de energéticos, porque eles vão conferir energia. A proteína é o macronutriente mais importante que a gente tem. Os outros 2 energéticos, carboidrato e gordura também é imprescindível. A gente precisa de gordura para formar a membrana de cada célula que nós temos, para formar hormônio, para formar o neurônio. Mais da metade, aproximadamente 60%, 70% do nosso sistema nervoso é formado por gordura. Então não tem discussão com gordura. Gordura é essencial. O carboidrato é o único macronutriente que não é essencial. O que isso significa? Que uma taxa mínima que a gente precisa ali, existem uma parcela pequena que o cérebro precisa usar, especificamente de glicose e hemácia também. Então essa quantidade, ela pode ser suprida, e ela é suprida com muita destreza pelo fígado. O fígado consegue produzir glicose através da gliconeogênese hepática. Então isso faz com que os carboidratos não sejam essenciais, porque a gente consegue produzir aquela quantidade mínima que a gente precisa. Então, se a gente tem o carboidrato, que não é essencial, proteína é o macronutriente mais importante, gordura é muito essencial, a gente vai priorizar um pouco mais o consumo desses 2 macronutrientes, proteína e gordura. Já falei para vocês, então, que quando eu falar açúcar, eu não estou me referindo apenas à sacarose, ao doce, ao chocolate, à bala. O açúcar está presente em vários alimentos salgados. O açúcar, ele vai estar presente no biscoito, no bolo, no pão, no macarrão, na mandioca, na batata, na beterraba. Então, vários produtos salgados, eles têm muito açúcar. Tudo que tem muito carboidrato, no final das contas, o sinônimo de carboidrato é exatamente açúcar. E uma outra coisa que a gente tem que ficar atento, eu vou colocar essa imagem aqui para vocês também, vocês podem dar o print, guardar essa tela para vocês consultarem os vários nomes ocultos do açúcar. Então tudo que está aparecendo nessa imagem, no final das contas, é açúcar da mesma forma. Açúcar refinado, que todo mundo conhece, açúcar demerara, invertido, açúcar light, magro, açúcar mascavo, açúcar moreno, qualquer xarope é açúcar, açúcar de coco, agave, dextrose, a frutose, que é o açúcar da fruta, glucose de milho, lactose, que é o açúcar do leite, maltodextrina, é um açúcar extraído ali do milho, maltose, mel, melaço, sacarose, xarope de malte, de milho, xarope de arroz, extrato de milho, néctar, açúcar da cana, galactose, maltotriose, tudo isso daqui, resumidamente, se a gente for no frigir dos ovos, isso daqui é açúcar, isso que vai virar glicose no seu corpo. E qual que é um outro grande problema quando a gente tem uma refeição ali com muito açúcar, né? Além da gente inflamar mais o corpo, além da gente ter vários picos de insulina, picos que vão manter essa insulina elevada, e eu já disse para vocês que a hiperinsulinemia é uma das principais causas de inflamação crônica. Um outro problema da gente ter esses picos constantes de insulina é o efeito rebote, que vai ser representado, a sensação fisiológica que a gente consegue perceber isso é a fome. Então vejam essa imagem, quando a pessoa come ali uma refeição com uma grande quantidade de açúcar, de carboidrato, ela vai ter um pico grande de glicose no sangue, e aí a gente libera a insulina ela começa a transportar essa glicose do sangue para o tecido, aí a gente começa a observar, num segundo momento, aí essa glicose reduzindo. Só que, com um efeito rebote, a glicose ela diminui e ela passa do valor basal, ela passa do valor fisiológico, então ela diminui mais que o valor fisiológico. E isso acontece num período entre 3, 4, podendo chegar até 5 horas, e é exatamente nesse período que a pessoa tem fome. Então a fome
ela nada mais é do que um efeito rebote ali, é uma hipoglicemia de rebote em decorrência da hiperglicemia. A indústria pegou esse gatilho fisiológico, juntou com o interesse de vender e a partir daí começou a ser disseminado o quê? Bom, se a pessoa começa a ter fome a partir de 3 horas, como que a gente faz então para ela não ter fome? Vamos indicar que ela coma de 3 em 3 horas. E a partir daí houve uma junção, né, da fome com a vontade de comer. Então a indústria quer vender mais lanchinhos, mais snacks para uma pessoa na vida moderna, né, que trabalha o dia inteiro. Como é que a pessoa vai comer ali uma comida de verdade, uma refeição, um prato de comida a cada 3 horas? Isso não é viável. Então, dentro desse cenário aqui, a pessoa precisa carregar lanchinhos, carregar snacks, pacotinhos, preferencialmente pacotinhos que não precisam ser armazenados na geladeira, que ela consegue carregar na bolsa, que não vão estragar. Ela consegue só abrir e comer ali em qualquer momento, em qualquer situação do dia. Então, esse é um grande mito da nutrição. A gente não precisa comer de 3 em 3 horas. A gente deve respeitar nossa fome e saciedade. Como é que a gente faz então para não ter fome a cada 3 horas? Se a gente reduz esse pico de insulina, se a gente diminui o consumo de açúcar, o consumo de carboidrato, a gente não vai ter esse pico, a gente não vai ter essa liberação tão acentuada de insulina e, consequentemente, a gente não vai ter essa hipoglicemia de rebote. Qual que é o alvo, então, para o tratamento do lipedema? A gente precisa ter estratégias alimentares que não vão causar tantos picos de insulina, que vão inflamar menos a pessoa e que vão fazer com que a pessoa não tenha fome constante, porque se a pessoa tiver fome, se ela não se sentir saciada, ela consegue manter a estratégia alimentar por um mês, 2 meses, no 3º mês ela desiste. Então a gente precisa pensar na adesão. Se a pessoa se mantém saciada, se ela não tem essa fome constante, a chance dela se manter na estratégia alimentar é maior. Uma estratégia alimentar comprovadamente eficaz no tratamento do lipedema, eu vou mostrar em seguida alguns artigos especificamente em relação a essa parte, é a dieta cetogênica. Num contexto em que uma pessoa vai consumir entre 45% a 65% das necessidades diárias de carboidrato, isso vai representar ali entre 300 até 400 gramas de carboidrato ao dia. Numa dieta cetogênica, essa restrição, a pessoa ela pode consumir ali até 50 gramas de carboidrato ao dia. Então ela reduz ali ela elimina, né, os produtos industrializados, nada de comer macarrão, biscoito, pão, batata, mandioca, arroz. Então ela diminui os produtos ultraprocessados, os farináceos, e ela destina, né, esse percentual ali de carboidrato com alimentos mais in natura. Então ela vai escolher vegetais que têm pouco açúcar. Algumas frutas, as frutas também são limitadas, porque a fruta, boa parte das frutas, tem muito açúcar, tem muita frutose, que é o açúcar da fruta, né? Então a gente precisa limitar um pouquinho isso daí. Então, se eu colocar aqui para vocês as duas pirâmides lado a lado, a pirâmide tradicional, que eu já falei dela para vocês, na base dela, o que a pessoa vai comer mais no dia é açúcar, é carboidrato. Na pirâmide modificada, o que a pessoa vai comer mais é a proteína, é o macronutriente mais importante. Depois, essa pessoa vai comer fibras, oleaginosas, manteigas, e lá na pontinha vai estar fruta. Por que as frutas são muito restritas também? As frutas, elas têm a frutose, então a maior parte das frutas tem muito açúcar. Eu já fiz outros vídeos aqui falando de dieta low carb, dieta cetogênica, então dê uma olhadinha para que vocês aprendam melhor sobre essa estratégia alimentar, aprendam por que fruta, eu já fiz especificamente vídeo falando por que fruta precisa ser restrita. As frutas têm, boa parte delas tem muita frutose, e essa frutose, esse açúcar vai inflamar, vai causar aumento pode causar aumento de triglicerídeo, então não é. E além de tirar você dessa estratégia alimentar. Em relação à evidência científica, o que nós temos de trabalho publicado especificamente em relação a isso? Eu trouxe aqui para vocês um trabalho de 2021,
Esse trabalho fez um acompanhamento de 22 meses, eu coloco até imagem de antes e depois. E com essa estratégia alimentar, com a dieta cetogênica, a pessoa conseguiu, foi um estudo, um relato de caso, né, um acompanhamento de um relato de caso. Então nesse trabalho houve uma redução de 41 quilos e uma redução de 20% no percentual de gordura. Quando a gente vai olhar, vai destrinchar o resultado, a tabela, a gente observa que a grande diferença foi exatamente em relação à insulina basal. A insulina no início do estudo estava ali próximo de 30 e depois ao final do estudo ela já estava em 11. Então essa redução acentuada na insulina foi a grande responsável, demonstrando, né, que a redução da hiperinsulinemia foi a grande chave ali para o sucesso do tratamento do lipedema. Esse outro artigo foi publicado em 2022 e ele já faz uma comparação da dieta baixa em carboidrato com a dieta convencional. Então foi administrado ali por 16 semanas. Um grupo realizava a dieta convencional com 190 gramas de carboidrato por dia, que nem era tão convencional assim, ela já estava até um pouco reduzida em carboidrato, e um outro grupo estava realizando a dieta cetogênica com 30 gramas de carboidrato por dia. No final das 16 semanas, as mulheres que fizeram dieta cetogênica perderam 4 vezes mais peso do que a dieta convencional. Então, com a dieta cetogênica, as pacientes perderam 8,2 quilos na média, enquanto as pacientes da dieta convencional perderam 2,1 quilos. Por que a dieta cetogênica foi mais efetiva? A dieta cetogênica promove mais saciedade. Então a pessoa por si só, ela já vai ter ali uma restrição calórica natural, ela vai estar mais nutrida, mais saciada e vai conseguir comer menos de forma natural. A dieta cetogênica é a única que consegue, é uma estratégia de baixo carboidrato, né? Ela é a única que consegue reverter essa hiperinsulinemia, que é a principal causa de inflamação crônica. A dieta cetogênica também consegue prevenir fibrose, porque o lipedema, quanto mais tempo ele ficar instalado, mais esse tecido adiposo vai fibrosando, então o tratamento vai ser cada vez mais difícil. E a dieta cetogênica também conseguiu reduzir dor e o edema. De que forma que ela conseguiu reduzir a dor e o edema? A dieta cetogênica, por um lado, ela aumenta os níveis de adenosina, que é um analgésico natural que a gente tem. E por outro lado, ela diminui a excitabilidade dos neurônios, então ela consegue perceber menos dor. Esses dois fatores fizeram com que a dieta cetogênica fosse mais efetiva na redução da dor. Então, se você for diagnosticada com lipedema, a dieta cetogênica é uma excelente estratégia, uma estratégia comprovadamente eficaz. Eu vou continuar publicando novos vídeos. Peço novamente que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like e me acompanhe para você receber novos conteúdos como esse. Um beijo grande e até o próximo vídeo.